ciclo de vida de produto. O nosso material fala, e vocês já devem ter ouvido falar, que um produto ele passa por diversas etapas durante o tempo em que ele está sendo colocado disponível no mercado. Um produto ele não vai ser sempre o mesmo, desde o momento que ele entra até o momento que ele já está maduro no mercado ou que ele sai do mercado. O produto ele sofre algumas mutações que às vezes acontecem de forma que a empresa nem planeja. Simplesmente porque o mercado mudou, por exemplo. O quanto nós mudamos, por exemplo, durante esse período de pandemia, né? E foi uma mudança muito rápida. Às vezes você leva 10 anos para ter uma determinada mudança no comportamento de consumo, que a pandemia, de repente, em 2 meses, 1 mês, conseguiu fazer. O quanto, por exemplo, as marcas tinham dificuldade de aceitação online e que de uma hora para outra o povo aderiu ao delivery, aderiu ao online. A coisa simplesmente foi acontecendo, né? Então a gente sabe que o produto ele não vai ser o mesmo. Por exemplo, uma Coca-Cola que está no mercado aí de forma centenária, né, há mais de 100 anos. Quando ela entrou no mercado, ela tinha uma característica de aceitação, o público era um. Né? Hoje você já teve uma alternância de várias gerações no mercado consumidor da Coca-Cola. Isso fez com que, ao longo desse tempo, ela precisasse se readequar, ela precisasse mudar, precisasse buscar não só em embalagem, quanto em comunicação, quanto em estratégias de preço, a sua forma de agir. Então, quando a gente trata do ciclo de vida de produto, a gente entende que um produto pode ter 4 estágios de ciclo de vida. Os estágios são introdução, crescimento, maturidade e declínio. E que as estratégias mercadológicas de um produto mudam de acordo com aquele estágio em que ela se encontra naquele momento. Então, entendendo que eu preciso entender qual é o momento do meu produto, para entender qual é o movimento que o mercado vai ter em relação à minha marca e qual deve ser a minha resposta em relação a essa marca. Então, é importante que a gente entenda que essas estratégias, elas são transitórias e que não existe regra. Né? Não existe assim, um produto vai entrar no mercado, vai ficar 6 meses na introdução e depois ele vai passar para o estágio de crescimento. Não, não existe regra. Um produto pode entrar no estágio de introdução e rapidinho ir para o crescimento. E pode entrar no estágio de introdução, viver no estágio de introdução, 6 meses, 1 ano, e a marca fala, não decolou esse produto. Vamos declinar eles, vamos retirar do mercado. Então, o estágio de ciclo de vida de produto, ele é uma história que o produto conta, mas que não obrigatoriamente o produto vai passar por todas as etapas. Né? Eu sempre faço uma analogia com nós, seres humanos, com esse ciclo de vida de produto. Nós temos lá, nós nascemos, nós temos a infância, nós temos a idade adulta, temos a velhice e morte. Esse é o estágio que foi planejado. Nem todo mundo vai ter, né? Vai passar por tudo isso. Mas a gente tem essas etapas muito bem delimitadas, né? A gente sabe que criança vai ali até determinada idade, depois com X idade adolescente, aí passa a ser adulto, depois idoso a partir de X idade. Isso está mapeado em termos numéricos, né? Em termos de idade. No caso do produto, não. Não existe 6 meses. Muitas empresas definem como 6 meses o prazo para que um produto consiga ingressar no mercado. Mas essa definição é muito mais estratégica, porque às vezes ele precisa decolar na hora, dependendo do tipo de produto que a gente vai ter no mercado, né? Então, às vezes você perde o bonde, ou é ali ou não é mais. Então, as empresas e as marcas, elas precisam gerir estratégias específicas para cada período. Então, por exemplo, no estágio de introdução, o produto está entrando no mercado e nem sempre as vendas acontecem de uma maneira muito rápida. As vendas acontecem de forma mais lenta, né? Porque o cliente ainda não conhece, é preciso incentivar que o cliente experimente o teu produto, né? Muitas vezes você precisa criar uma demanda primária, porque às vezes aquele produto que você está vendendo, o consumidor nem entende o conceito, né? Sei lá, você está lançando um pré-shampoo. Se o consumidor não sabe nem o que faz um pré-shampoo, como é que ele vai comprar o teu pré-shampoo? Você precisa primeiro explicar a ele o que é um pré-shampoo, criar uma demanda primária, para depois você conseguir vender o seu pré-shampoo.
Então, muitas vezes, você precisa fazer com que o consumidor conheça teu produto, tome consciência de que ele existe. E isso demanda investimento. Né? É uma etapa onde você precisa investir muito em comunicação, senão o consumidor não vai saber. Então, é uma etapa custosa financeiramente, que demanda investimento. E quando você coloca um produto no mercado, você já investiu muito nele. Você já construiu planta de produção, você investiu em matéria-prima, você investiu em embalagem, né? Você colocou todo o investimento para lançar aquele produto no mercado. Ele já entra no mercado devedor, né? Porque você já investiu nele e você quer recuperar investimento. E nem sempre você consegue fazer isso de forma automática. E você ainda precisa investir dinheiro em comunicação para que as pessoas conheçam. Então, assim como nas pequenas empresas, quando a gente tem lá, que o Sebrae fala, é muito comum as empresas de pequeno porte fecharem nos 2 primeiros anos de vida. É mais ou menos isso, porque elas estão num estágio meio que de introdução, e no caso da empresa isso é até maior do que um produto, o tempo, e leva um tempo. Você gastou dinheiro para abrir aquele negócio, e isso vai fazer com que você leve um tempo também para conseguir colocar esse produto no mercado. E se isso não acontecer, aí estamos, né, com algum tipo de prejuízo ou prejudicados. Então, é importante que a gente entenda que essa primeira etapa é uma etapa crucial, é um ponto importante. Porque se você não conseguiu gerar demanda para o seu negócio, você vai tender a fechar e não vai dar oportunidade dele crescer, dele se desenvolver e por aí vai. Então, é importante que a gente tenha ideia de que, nesse momento, talvez você não vá ter tanta lucratividade no estágio de introdução. Né? Nesse momento, você vai ter muito custo de produto, de desenvolvimento de produto. Né? Então, uns desafios que você tem é fazer o dinheiro entrar, né? Você conseguir vender para conseguir começar a cobrir as despesas e começar a evoluir para o estágio seguinte, que é o estágio de crescimento, que é quando as vendas começam a subir, né? E você começa a ver que os clientes estão experimentando o seu produto, que estão buscando cada vez mais conhecer o seu produto. E aí, então, é um momento onde você começa a perceber que os lucros começam a subir também e você começa a ter uma fatia, uma participação de mercado maior. Nesse momento é importante você conseguir acompanhar a demanda, porque é muito comum empresas de pequeno porte que migram do estágio de introdução para o estágio de crescimento de forma muito rápida, não conseguirem atender a demanda, porque às vezes ele consegue produzir, 1.000 unidades dia, ali no estágio de introdução. De uma hora para outra o produto cresce e passa para uma demanda de 5.000 unidades dia de produção, e ele não consegue produzir 5.000. Né? Então, muitas vezes, na hora que há um crescimento, as empresas têm dificuldade, porque aumentar a capacidade produtiva não é uma coisa tão rápida. Então, quando você desenvolve o teu marketing, você tem que pensar que eu tenho que trabalhar estratégias mercadológicas para aumentar a minha demanda, mas dentro daquilo que eu posso atender. Porque muitas empresas se perdem também nesse momento. Geram uma mega demanda e não conseguem atender. Fazem uma mega promoção e não conseguem ter produto ou não conseguem ter serviço para atender ali aquele mercado consumidor. E aí o consumidor desiste, né? Porque ele viu que aquela marca não tem condições de atender, ou aquele serviço não tem condições de atender aquilo que se propõe ali naquele momento. Então é importante a gente caminhar sempre em paralelo com essa demanda. Nesse momento, quando você está em estágio de crescimento, é normal você ter um acerramento da concorrência, né? E aí as empresas, nesse momento de acerramento da concorrência, vão buscar um caminho para se diferenciar. Pode ser na redução de preço, que não é uma coisa muito estável ou estabelecida, né? Quando você só opta por diminuir preço, nem sempre isso pode ser um caminho que funcione a longo prazo, mas você começa a construir a imagem da sua marca, que é o melhor caminho para se diferenciar no mercado competidor. Mas existem produtos populares que acabam caminhando também para essa história de reduzir o preço, porque se a margem de lucro naquele segmento for pequena, os concorrentes não vão querer entrar, porque a margem de lucro naquele segmento é pequena. Mas isso pode não ser só
suficiente para fazer uma barreira naquele produto, né, na entrada de concorrentes. Então, é preciso sempre nesse momento, em todos os outros, mas nesse em especial, pensar muito na construção da imagem que você quer dar para a sua marca, né, e trabalhar muito essa questão. E aí, a gente sabe que tudo tem um limite, né? Cartão de crédito tem limite, tudo tem um limite. Você vai crescer até um ponto que você vai começar a estabilizar, né? Você vai começar a atingir um limite, um platô, né? Como os materiais de marketing falam. Você vai começar a vender muito, muito, chega uma hora que você bate ali e começa a vender sempre aquela mesma meta. É isso que a gente chama de estágio de maturidade de um produto no mercado. É ruim? Não. Né? Os especialistas dizem que se manter no estágio de maturidade é tipo o momento perfeito, a onda perfeita. Que é quando você já conhece teu mercado consumidor, ele já te conhece, tudo flui e você tem ali como controlar bem, porque você consegue controlar a produção, demanda, toda a tua infraestrutura de produção, que você já sabe quanto vende. Você não tem muita surpresa. Agora, óbvio, que é como se você estivesse se equilibrando sempre em ponta de faca, né? É difícil se manter ali equilibrado. Vai demandar uma construção diária, porque se você se acomoda, você vai tender a cair, né? O estágio de maturidade, ele também te lembra que à frente vem o estágio de declínio. Ou você pode voltar para um momento onde você começa a crescer, atinge um limite, depois você se reinventa e volta a crescer novamente. Nada impede que você volte para esse estágio de crescimento novamente, tá? As marcas trabalham muitas vezes isso, crescimento, maturidade, e vão trabalhando aí de forma, muitas vezes, infinita nesse processo de crescimento e maturidade, ainda que seja um crescimento menor. Quando a gente se reinventa, né? Quando a marca se mantém jovem no mercado sempre, né? Então, é importante que a gente entenda que dentro desse processo, a gente vai ter algumas características específicas, já que o produto já vai estar conhecido no mercado, o produto já vai estar maduro, né? As vendas vão atingir ali aquilo que você já está acostumado, né? Os consumidores já conhecem o teu produto, eles já recompram, eles já indicam. E o crescimento tende a ser mais lento quando você está, então você vai ter ali aquele platô. Resta saber se aquele patamar que você parou te interessa, porque às vezes você parou no patamar de 2.000 unidades e você queria chegar a 5. Então você vai ter que investir mais em ações de crescimento para poder você atingir um platô que esteja acima daquele que você tem hoje, né? Não significa que aquele platô é o desejado. Se você entende que tem demanda, que tem mercado, que você tem capacidade de produzir, bora lá trabalhar estratégias de crescimento, né? De divulgação, né? De promoção de vendas, que a gente vai ver mais lá na frente, para fazer o teu produto voltar para esse mercado, algum tipo de parceria, algum tipo de promoção especial, para conseguir chegar nesse processo um pouco mais acima de maturidade com que você tem, né? Nesse momento, no estágio de maturidade, mercados que já são maduros, eles têm muito menos concorrência, né? Ou a concorrência funciona de uma forma muito mais fluida, porque todo mundo já está no seu, tô tranquilo. Então, as pessoas vão tender a ter uma concorrência menos acirrada nesse momento, né? Então, você vai ter essa questão aí. E é comum, quando as empresas estão num segmento de maturidade, e eles entendem que aquele produto ele tem algum tipo de data de validade, de buscar um outro mercado, né? De procurar novos mercados ou de pensar em questões relacionadas à descontinuidade desse produto no mercado. Não é todo produto que tem essa característica, óbvio, mas produtos relacionados à tecnologia precisam ter esse pensamento. Em algum momento, aquele produto vai ficar defasado tecnologicamente e vai ter que sair do mercado para buscar uma outra oportunidade. O estágio seguinte é o estágio de declínio, quando você começa a descer, né, no volume de vendas. Seu volume de vendas começa a cair, você começa a ter um produto que cada vez vai vendendo menos,
e existem muitas causas para que isso aconteça. Como eu falei, uma delas é a defasagem tecnológica, quer dizer, quando há uma defasagem tecnológica, não há nada que faça isso mudar, né? Não há nada que faça com que uma empresa que vendia máquina de escrever deixasse de vender máquina de escrever, né? Não há nada que uma empresa de uma determinada tecnologia, sei lá, CD, Blu-ray, né? Que foi se tornando esquecida, continuasse vendendo. Então, isso faz com que o mercado realmente mude e você tenha que entender que ali não tem mais espaço. Então, as empresas, de modo geral, quando percebem isso, elas tentam aproveitar até um ponto X, né, aquele faturamento, e entender que dali para baixo não vale mais a pena economicamente. E esse aí é o ponto onde o marketing se cruza lá com o setor financeiro. E ele entende, olha, até aqui ainda está dando lucrinho, dá para manter, daqui para baixo vamos tirar. Então, as marcas trabalham esses pontos para retirar esse produto do mercado, tentam cortar custo quando é possível, mas chega um momento que às vezes não tem, e aí você já tem que pensar, e o que vem por aí para substituir aquele? Qual é a nova tecnologia? Né? Na verdade, indo aí para um exemplo de tecnologia que a gente está bem acostumado, que é a telefonia celular, a gente sabe que esse processo dos celulares, eles já acontecem de maneira cíclica, né? Uma marca já sabe, o produto vai entrar no mercado de celular, de telefonia, ele vai crescer, vai atingir uma maturidade e depois as pessoas já estão interessadas no modelo seguinte. Então, a gente sabe que as marcas, por exemplo, o iPhone, que tem muita essa aceleração de novos produtos no mercado, eles já estão lançando um produto e desenvolvendo o próximo. Porque daqui a pouco vai ser necessário isso acontecer. Então, os produtos de tecnologia, eles já têm o ciclo de vida muito bem pensado, principalmente em termos de precificação. Eles já sabem qual é o preço inicial, qual o preço do crescimento, qual o preço da maturidade, qual o preço do declínio. Porque a gente sabe que, à medida que ele vai ficando mais velho no mercado, o preço vai diminuindo, né? Um iPhone, sei lá, 10 XR, ele já está com um preço bem baixo em relação àquilo que era quando foi lançado. E por aí vai. Então, a gente tem essas alterações, essas mudanças aí ao longo do ciclo de vida em relação ao preço desse produto de tecnologia. E isso tem que ser pensado e planejado. Isso, muitas vezes, transforma um produto que tem um valor agregado mais alto, no caso da tecnologia, em acessível para uma classe social ou para um público de renda mais baixa. Porque, por exemplo, eu posso não ter capital para comprar agora um iPhone novo, né? O mais novo, sei lá, o 12, o 13, mas talvez eu tenha capital para comprar o XR. Né? E a gente percebe que, por exemplo, o próprio iPhone fez algumas parcerias, por exemplo, com Casas Bahia, com grandes grupos de venda, parcelando telefones que já estão na saída, né, em declínio, em 24 parcelas e coisas do tipo. Isso dá àquele consumidor né, o direito, a possibilidade de compra de um iPhone. Isso pode, em algum momento, aquele consumidor, tendo uma renda um pouco ampliada, querer comprar um mais intermediário ou até o novo, enfim, e por aí vai. Então, é interessante que as marcas de tecnologia se planejem para essa entrada estratégica e para essa retirada estratégica de produtos do mercado. Isso tudo faz parte desse processo aí de decisão de composto de produto, né? É importante entender que a gente tem sempre no marketing que ter a percepção e o entendimento pleno do produto que eu vendo e de quem é o meu mercado consumidor e do que ele espera daquele produto, sem desconfigurar a essência dele. Né? O iPhone reduzindo o preço lá no declínio e colocando a venda em 24 vezes na Casas Bahia, a um preço popular, não tira a essência do que ele é. Muito pelo contrário, ele se torna objeto de desejo de outras pessoas, e isso torna ainda melhor, ou ainda mais, dá muito mais
não sei se a palavra é ansiedade, mas gera muito mais interesse nas pessoas em adquirir o 13, o iPhone 13. Né? É uma coisa meio louca, né? Que você já tem um, talvez muito parecido com aquele, e que você queira o próximo simplesmente porque aquele é o próximo. Né? Ainda que não haja, talvez ali num primeiro momento, uma diferenciação. Bom, então a gente tem hoje, fechando aí essa unidade 1, onde a gente fala de produto, onde a gente fala da relevância das embalagens, da atribuição de marcas e da construção de marcas fortes, onde a gente fala de entender que o produto ele tem um processo desde a sua criação, né, até o estágio onde ele entra no mercado, onde ele cresce, onde ele se torna maduro, até o momento onde há uma necessidade de retirada do mercado. Né? E aí, às vezes, a retirada de mercado se dá por N motivos. Né? Às vezes a empresa vai à falência, às vezes outros aspectos acontecem, e às vezes o produto até estava no auge. Né? Lembro que quando a Parmalat teve um problema, os produtos todos estavam em crescimento ou em maturidade, mas por questões financeiras a empresa teve um problema financeiro e teve que ir concordata, à falência, e depois voltou ao mercado, porque era uma marca realmente muito forte, a Parmalat. E foi no momento em que ela tinha uma construção de imagem muito positiva, e que a marca era muito forte, porque era naquele momento onde a Parmalat colocou a história dos bichinhos, né, dos personagens, que foi uma febre mercadológica no Brasil. E poucos anos depois, com a marca consolidada, a marca teve um problema de gestão, né, que não tem nada a ver com marketing, e tudo foi a declínio, porque tudo foi retirado do mercado. A marca foi renegociada e voltou ao mercado porque ela tinha um nome forte, né? Existem nomes de marcas que saem do mercado, uma girafa, né? Mas aí você deveria ter a segunda etapa, porque foi uma campanha mercadológica que foi tipo anos 80, e depois ela voltou. Quando a marca voltou, ela ressuscitou lá os bichinhos de pelúcia, e que eram febre, né? E que voltaram aí talvez nos anos 2000, né? Nos anos 2000, a zebrinha, os bichinhos, era fantástica, assim. A sacada, né, de pegar os mamíferos e fazer essa associação foi assim, um dos cases mercadológicos que a gente tem, dos melhores, né? E que foi recriado, porque ela era, eu acho que não era 80, acho que era anos 90. Ela foi recriada. A segunda vez teve bastante sucesso, a campanha dos mamíferos, mas a primeira tinha sido assim, enorme, né? A gente já não tem mais essas identificações de campanha mercadológica, de produto que trazia tanta força, né? Quanto a gente tem ou tinha antigamente, a bola de futebol do Ronaldinho, as garrafinhas. A Coca-Cola fez uma série de atividades assim maravilhosas, né? Eu lembro que a Coca-Cola tem a do ioiô, que tinha de todas, da Sprite, da Fanta, era todo grupo Coca tinha lá o ioiô premiado. Tinha se eu não me engano, era de um Rock in Rio, que quando vocês eram criancinhas, que tinha um mini CDzinho, né? E aí talvez uma das mais memoráveis que eu tive da Coca-Cola foi das mini garrafinhas de Coca-Cola, que tinham um engradadozinho, e que as crianças todas sonhavam com aquilo, e que as pessoas diziam que o que tinha dentro daquela garrafinha era veneno, né? Umas mini garrafinhas de vidro bem bonitinhas, que era veneno. E que, assim, se fosse veneno, toda a geração da minha idade, certamente dos pais de vocês, não estariam mais aqui, porque em algum momento da vida qualquer criança abriu e tentou tomar. E era só refrigerante, né? Sem gás, velho, não devia fazer bem, né? Dependendo do tempo que estava ali, porque não tinha gás, enfim, não era gelado, era só alguma coisa com gosto de xarope,
bem ruim. Então, quem abriu a primeira não abriu as outras porque viu que não era muito agradável. Mas, assim, sim, nostalgia total. Mas falando de que esse tipo de interação que esse tipo de campanha faz, fortalece essas marcas. Né? O quanto essas marcas e esses produtos se fortaleceram porque fizeram essas ações ao longo do tempo. Uma marca, ela é um somatório de tudo isso, né? Ela é um somatório muito claro de quem foram os seus garotos propaganda, de quais foram as suas ações mercadológicas ao longo do tempo, de quais erros e acertos ela tomou ao longo do tempo. Isso tudo conta muito, né? E vai contar a história de uma marca. A marca, o conceito da marca, né, que é aquilo que a gente chama de posicionamento, que o Al Rios chama de posicionamento, é a imagem da marca que fica na minha cabeça, que fica na cabeça de cada um de vocês. É aquela lembrança pessoal da Coca-Cola que, sei lá, o William tem e que é diferente da que a Larissa tem, né? E que é diferente da que o Igor criou na vida dele ou que é a minha, né? Com certeza o colega tem uma lembrança boa, né? Da zebra da Parmalat, tem alguma memória afetiva Parmalat para ele que de repente para outra pessoa não tem. Então isso é uma construção que a empresa faz, mas que o consumidor absorve de forma subjetiva. Porque a gente sabe que nem tudo que a gente faz de uma maneira positiva chega do outro lado de forma positiva. Às vezes você escolhe muito bem um garoto propaganda, isso pode soar muito legal, como pode soar muito ruim para aquela pessoa que não gosta daquele garoto propaganda que você escolheu. Mas, sem dúvida, né, a gente precisa, o marketing precisava pensar além desse tipo de campanha que construía marca e imagem com ações promocionais. Porque o marketing dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000, era o marketing que construía marca com promoção de vendas. Dando a bola do Ronaldinho, fazendo esse tipo de ação. E com a tecnologia, com a internet, que vem aí, né, da história do marketing digital, esse jeito de fazer marketing promocional que agregava, que óbvio tinha um resultado naquele momento, naquele contexto, ele talvez já não era mais cabível dentro de uma realidade digital, dentro de uma realidade do consumidor já, digamos assim, de 2010 para cá, da internet, né, de maior velocidade para cá. Então, o marketing precisou se reinventar. Mas não vou mentir para vocês que eu sinto uma certa saudade ou falta dessas ações que existiam e que traziam resultado. E sempre que alguma marca resolve fazer de alguma forma isso, sempre gera algum tipo de resultado em termos de marca, de fortalecimento de marca, né? O nosso mercado consumidor brasileiro ainda gosta muito do brinde, ainda gosta muito da coisa grátis, né? De graça, 0800, né? A gente tem uma aceitação muito positiva para isso. Então, é uma pena que o mercado consumidor se afastou disso, mas também foi positivo porque a gente está criando outros caminhos via esse mercado de comunicação digital. Pode ser que lá na frente a gente volte e fale, vamos fazer de novo, vamos repensar, vamos criar um caminho para unir o digital e aquilo que funcionava na era não digital. Né? Eu acho que o marketing, o novo marketing que eu tenho estudado, ele não está consolidado, ele tá seguindo adiante, mas sempre tentando buscar um pouquinho do que deu certo atrás, porque ele sozinho ainda não consegue se estabelecer. Né? Então, o caminho do mercado de produtos, ele vai por esse, né? Sempre à frente, mas dando uma olhadinha no retrovisor quando dá.